um quadro onde eu vou apresentar um caso de uma paciente que está trilhando um processo lindo de emagrecimento. E hoje eu trouxe ela aqui para apresentar para vocês e a gente vai contar cada detalhe desse processo até aqui. Oi, eu sou a Caroline, sou dentista, tenho 28 anos e estou trilhando aí esse processo de emagrecimento com a Nutri Uderlândia. Então, gente, a Caroline, ela é uma paciente bariátrica. Quando ela me buscou no consultório para a gente começar esse processo dela, foi algo que me surpreendeu muito, pois a Caroline chegou com quantos quilos, Caroline, lá no consultório? 112 quilos. 112 quilos. E já veio com esse pensamento de emagrecimento apenas com a dieta e com o exercício físico. Mas após ela passar por algumas consultas médicas, ela teve a oportunidade de consultar com um médico cirurgião bariátrico e ele levou até ela essa sugestão. Como a Caroline falou, não era algo que estava no script para ela realizar. E ela pode contar um pouquinho dessa história para vocês. Pois é, iniciei essa trajetória de início pensando apenas em começar o processo de emagrecimento sem fazer cirurgia. Porém, depois da consulta com o meu médico, ele me indicou a cirurgia bariátrica e eu repassei para Uderlândia sobre essa possibilidade de fazer a cirurgia e ela super concordou, super me incentivou e aí eu iniciei esse processo, fiz a cirurgia. Esse mês eu fiz 1 ano de cirurgia. E a gente vai compartilhar com vocês esse processozinho, como foi que aconteceu. Então, a Caroline, ela chegou no consultório com 112 quilos. Como a gente já havia conversado, ela sempre fez tentativas de dieta, de treino. O máximo que a Caroline conseguiu perder com dieta e exercício tinham sido 10 quilos, não é isso, Caroline? Então, ela perdia, mas ela acabava tendo reganhos e tudo mais. Então, a cirurgia bariátrica para a Caroline foi, na verdade, uma virada de chave para que ela chegasse nesse corpo aqui hoje, que inclusive hoje ela está recebendo a alta de emagrecimento para que a gente possa entrar no processo de hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. E nesse processo inteiro, né, a gente recebeu uma meta do médico que seria perder quantos quilos em 1 ano, Caroline? 35 quilos em 1 ano. 35 quilos. E a Caroline, ela bateu uma meta assim surreal. A gente conseguiu perder 50 quilos de gordura. 50 quilos. Hoje a Caroline pesa 61 quilos. 61 quilos. O percentual de gordura está dentro do padrão adequado, gordura visceral, massa magra também está dentro do padrão, porém, como a Caroline chegou nesse processo, a gente não pode mais perder gordura e sim, agora vamos tentar a construção apenas de massa muscular para que a gente possa tornar esse emagrecimento da Caroline o mais saudável possível e que seja sustentável, né? Porque é muito comum também, né, Caroline, a gente vê vários bariátricos que já fizeram essa cirurgia ter esse reganho de peso, né? Exato. Então é importante a gente continuar. Hoje ela tá recebendo aqui essa alta, mas para que a gente possa continuar um outro processo com um outro objetivo. Isso não quer dizer que a Caroline vai deixar de cumprir a dieta saudável dela, deixar de cumprir o exercício porque chegou aqui no tão sonhado peso que ela gostaria de ter um dia, né? Mas agora a gente vai melhorar essas metas para que ela possa conquistar vários outros resultados. Com certeza. E quando eu cheguei, eu até comentei que a minha meta era chegar nos 75 quilos. Se eu chegasse nos 75 quilos, pra mim tava tudo ótimo. certo. Tava tudo certo. Só que no decorrer do processo, eu fui me dedicando, tava dando tudo certo. E eu tava, toda a vida que eu vinha, a gente tava tendo uns resultados bem maiores do que a gente imaginava. Então aí a gente acabava estabelecendo mais metas. Não, pois vamos. Cheguei nos 75, ótimo, maravilhoso. Depois eu disse, não, agora eu quero chegar nos 68. Não foi? Cheguei nos 68. Depois eu vi que ainda faltava o quê? Uns 4 meses para completar 1 ano de cirurgia. Eu disse, não, agora eu quero zerar essa bio. E aí... Caroline ouviu, né, em alguns momentos no meu Instagram, que eu postava alguns resultados de pacientes e colocava essa expressão, bioimpedância zerada. E um dia ela chegou até mim no consultório e disse, Uderlândia, eu tenho interesse de saber o que é essa bioimpedância zerada
E eu fui explicar para ela cada ponto do que era isso. E ela colocou isso como uma meta. E ela conquistou. Então, por isso que ela está recebendo essa alta de emagrecimento aqui hoje, justamente porque ela zerou essa bioimpedância para esse objetivo de emagrecimento. Entende? Pois é. Então, foi um processo muito bonito, assim, de se ver, porque não é fácil, não é mais fácil porque a Caroline fez uma bariátrica. Não pense isso. Da mesma forma, para as pessoas que utilizam medicação em busca de emagrecimento, não tem atalho. Então, se a Caroline não tivesse cumprido um acompanhamento nutricional, se ela não tivesse feito atividade física regularmente, com certeza não teria um resultado tão satisfatório como a gente conseguiu aqui hoje, né, Caroline? Pois é, e é o que eu costumo muito dizer, que tem muita gente, tu fez cirurgia, mas, gente, foi mais fácil pra ti. Não é fácil, não. Eu conheço muitas mulheres, assim, eu converso mais com mulheres que fizeram bariátrica e que já tem mais de anos de cirurgia e não chegaram na meta. Isso serve também, né, Caroline, para aquelas cirurgias estéticas. Muita gente pensa, é porque a fulana emagreceu porque fez lipo, a fulana emagreceu porque fez uma abdominoplastia. Não tem atalho para nenhum tipo de cirurgia. Todas vão precisar do seu esforço, da sua dedicação na dieta, no exercício físico, para que você possa segurar esse resultado. Então tem um ano que a Caroline fez essa cirurgia, mas ela teve que se dedicar arduamente em todas as metas, né? Ela teve que aprender a se alimentar novamente, porque tem todo esse processo de dificuldade na bariátrica, né? Com certeza. Caroline, a questão de você ter que comer devagar, uma quantidade pequena. Isso, mastigar bem o alimento. E a questão que a gente batia muito era da questão da meta de proteína, porque eu não consigo ainda me alimentar, digamos assim, que é uma pessoa normal, uma porção de uma pessoa normal. É muito pouquinho, então bater essa meta de proteína é muito difícil. A gente até aumentou a quantidade de proteína para ver se eu consigo, e eu tô tentando, me esforçando ao máximo, mas ainda é muito difícil. E uma alternativa que a gente encontrou para esse ponto da proteína aqui na Caroline foi a questão do whey, né? Teve o processo de liberação médica, né, para que ele pudesse autorizar a gente incluir o whey, creatina, que são pontos que auxiliam nessa questão de aumento de massa muscular, né? E que intensificou mais ainda essa perca de peso e sem gerar esse sofrimento para o organismo de Caroline. Sofrimento que eu digo no ponto de ela não perdeu massa magra, ela não teve prejuízo no metabolismo dela por conta dessa bariátrica, né? Justamente porque na parte da nutrição eu me preocupei nesse ponto das proteínas do cardápio dela. Então ela fez a parte dela, pesou todos os alimentos, né, Caroline? E mais me motivava é porque toda a vida que eu vinha nas consultas, a gente sempre tinha um ganho de massa muscular. E era o que me deixava extremamente feliz, porque na minha cabeça, como eu não conseguia comer, eu achava que eu não ia conseguir ganhar. Mas eu também achava que eu não ia perder, porque eu estava seguindo direitinho a dieta. Mas o que me deixava extremamente feliz era isso, porque quando chegava, que a gente fazia a bio, eu tinha um ganho de massa magra, né? Que foi 600 gramas, 500 gramas de massa magra. E fez toda a diferença. Então, pra mim, a Ave Maria foi maravilhoso. E, gente, a Caroline, ela sempre foi uma mulher extremamente vaidosa, tá? Ela está aqui lindíssima hoje, mas ela sempre foi muito preocupada em andar sempre muito bem arrumada, maquiada. Desde a primeira consulta, a gente sempre comentava e todos falavam isso. Caroline, mas você mesmo gordinha, você é muito bonita, você já é muito bonita. Beleza, ela sempre foi muito bonita, mas ela não tinha a qualidade de vida que ela tem hoje. Pra trabalhar, pra sair, brincar com o filho. Eu sentia muitas dores no joelho, eu acho que até relatei. Sobrecarga por conta do peso. Do meu joelho direito, eu sentia demais. Dor na coluna, Maria, eu sentia demais nos atendimentos. Então, depois que eu fui perdendo a gordura, melhorou em tudo. Hoje eu não sinto dor no joelho. Se você me perguntar, não sei nem o que é isso, graças a Deus. Coluna melhorou demais, porque até acho que também por conta da musculação, sim, porque fortalece. Mas só o conselho que eu dou, quem puder fazer e puder fazer um acompanhamento, mudar, porque não é só questão de estética, é questão realmente de qualidade de vida. Eu cheguei com gordura no fígado altíssima, tava quase entrando numa cirrose, que eu já tava com gordura no fígado grau 3. Eu tava pré-diabética.
Então, tudo isso, depois que eu fiz a cirurgia, que eu segui a minha dieta direito, que eu comecei nos meus treinos, nas atividades físicas, tudo isso melhorou na minha vida. Hoje eu não tenho mais nada. Hoje eu sou uma pessoa completamente saudável. Uma mulher e tenho uma qualidade, e fora a autoestima, porque querendo ou não, mexe muito com a autoestima da gente. E outro ponto, minha gente, é porque assim, pessoas que têm um grau de obesidade bem mais alto já se preocupam logo assim com essa questão, quando eu emagrecer eu vou ficar cheio de flacidez. Outro ponto que a gente trabalhou muito aqui foi essa de tentar construir essa massa magra junto dessa perca de gordura, justamente para não ter essa preocupação depois do emagrecimento, né, Caroline? Verdade. Eu digo sempre, todas as vezes que a gente vai fazer a bioimpedância em Caroline lá no consultório, a gente observa isso. Caroline, tu é uma das poucas bariátricas que eu conheço que não ficou com aquele excesso de pele muito grande, tá? A Caroline pensa em fazer as cirurgias reparadoras futuramente, né, Caroline? Sim. Mas hoje, do jeito que ela tá aqui, não é, das bariátricas que eu conheço, é como se não tivesse feito uma cirurgia. Exatamente. Por conta. Muita gente me elogia por conta disso. Eu postei até um vídeo fazendo ombro essa semana. E aí muita gente mandou, meu Deus, nem parece que tu fez cirurgia, teu braço tá intacto, não tem sobra de pele. E realmente no braço foi uma das regiões que eu mais me preocupava, porque a maioria das pacientes bariátricas que eu já vi, o braço ficava extremamente flácido. E eu morria de medo. Quando eu comecei a me exercitar, eu falava até pra minha personal, mulher, vamos focar em membro superior, porque eu não quero ficar com sobra de pele no braço. E deu super certo. Não fiquei, inclusive tô até bem definido os braços, que é uma das partes hoje que eu mais gosto no meu corpo, é essa parte dos superiores. E é isso, gente. Aqui foi um pouquinho da história de Caroline. Como eu disse pra vocês, ela é uma paciente bariátrica, mas não existe atalho, né? Ela teve que se esforçar, ela teve que se dedicar para chegar nesse resultado de menos 50 quilos, gente. 50 quilos, eu digo, Caroline, tu tirou uma pessoa inteira de dentro de você. Uma pessoa inteira de dentro de você, né? E a gente conseguiu transformar a vida de Caroline. Hoje ela recebe alta de 1 ano de bariátrica, como eu falei aqui pra vocês. Mas não é um adeus, não é um tchau aqui pra Nutri. É apenas a marcação, né, Caroline, do início de um processo lindo que está por vir, né? Novas metas. E esse é um quadro que a gente abriu hoje, a gente decidiu abrir com Caroline, justamente por essa história linda que a gente tinha para contar aqui para vocês. E é isso. Eu espero poder contar mais histórias, que a Caroline ela possa levar esse resultado dela como exemplo para outras pessoas, né? Que às vezes tem até medo de se submeter a uma cirurgia. Claro que não é para todo mundo, não é indicação para todo mundo, mas às vezes é a virada de chave na vida de uma pessoa. Assim também como, por exemplo, uma medicação que às vezes, eu quero emagrecer, mas eu não quero tomar tal medicação. Beleza, a medicação também não é para todo mundo, mas tem casos que realmente vão ser necessários para que aquele processo possa realmente trazer o resultado que você quer, né? Então, o meu conselho aqui hoje para a abertura desse quadro é que você que está pensando aí, não busque o profissional correto para lhe acompanhar, tente chegar no que for mais interessante naquele momento ali para você, que dá tudo certo.